o único marido da igreja. Hoje nós vamos continuar o raciocínio que iniciamos na semana passada, né? Quando nós falamos a respeito do Espírito, né? Do outro Espírito. Vamos continuar nesse raciocínio para a gente entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu falo de igreja, claro, não estou falando de denominações e tudo mais, estou falando de pessoas, né? Que a igreja tem que entender que ela tem um só marido. E nosso objetivo é esse hoje, tá? Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Tremendo, né? Preciosa igreja do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores em Cristo, igreja sem ruga, sem mácula, santos de Deus, amados do Pai, salvos, sempre salvos, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados, vocês se lembram que nós falamos a respeito do outro Espírito, né? Ou seja, na semana passada falamos dos dois Espíritos, né? E que existe um outro Espírito que desde a época da igreja primitiva, desde a época aqui dos tempos de Paulo, né, por exemplo, esse Espírito vem dominando as igrejas, vem dominando a mente das pessoas. Se você quiser entender a fundo o que é esse Espírito, convido você a assistir o estudo anterior, tá? Então, amados, é fundamental vocês entenderem que há esse outro Espírito, que ele domina até hoje a igreja, e que vocês veem aqui Paulo chamando a atenção dos coríntios. Por quê? Porque Paulo havia falado do Evangelho. É claro que Paulo, veja bem, ele não tinha dado ainda toda a visão. Por que nós entendemos assim? Porque Paulo disse que ele havia dado leite aos coríntios. Vocês se lembram disso? Paulo disse, olha, vocês não estão preparados. Então, para vocês eu dei leite e não alimento sólido. Por que Paulo falou isso? Porque os coríntios realmente não estavam preparados para toda a revelação, mas certamente muita coisa Paulo já havia passado para eles em relação ao Evangelho, né? E aí, só que os coríntios, a igreja dos coríntios em especial, ela era tomada por muitos mestres, né? Muitos líderes, muitas pessoas passavam lá para trazer ensinamentos, e havia uma certa divisão na igreja, né? Alguns diziam, eu caminho com Pedro, né? Eu pertenço a Pedro, ou eu sou de Apolo. Paulo fala isso, né? E eu sou de Paulo, eu sou de fulano, cicrano. Havia essa divisão, uma igreja bem dividida, né? Tinha assim, muita carnalidade, para falar a verdade, né? Ali. Então, o Paulo está chamando a atenção deles aqui porque ele havia passado para eles, se não toda a revelação, uma boa parte certamente, mas eles estavam recebendo outras mensagens, outras doutrinas, aprendendo, portanto, um outro Jesus. É o que Paulo fala aqui. Se vem alguém que prega outro Jesus, percebeu, né? Diferente daquele que nós pregamos. Olha só. Um outro Jesus diferente do que Paulo havia pregado. Você já vai ver que manifestação de Jesus Paulo pregava. Você já vai ver isso. Tá? E então os coríntios viviam recebendo, né? Liderança, as pessoas passavam lá, principalmente pessoas da circuncisão, né? Então iam lá com pensamentos, misturando Jesus com lei, com outros elementos, né? Então Paulo fala, olha, vocês toleram isso muito bem. Paulo, na verdade, ele está chamando a atenção deles. Ele está dizendo que isso é algo inaceitável. Olha, Coríntios, vocês toleram muito bem esse tipo de coisa. Isso, na verdade, é inaceitável. Porque se vocês já receberam a revelação que eu passei para vocês acerca de Jesus, e a manifestação correta, o marido certo que a igreja tem que caminhar com ele, né? Afinal de contas, nós somos a igreja e já somos esposa do Senhor, já somos casados com Cristo. Então, só que nós temos que andar com o marido correto, não podemos nos deixar enganar pelo sistema religioso. Porque o que é pregado, amado, vou falar para vocês, o que é pregado no meio do sistema aí, tá? Que se diz cristão, né? Seja qual for o segmento, tá?
católico, pentecostal, batista, sei lá, não importa. Tá? Seja qual for, é outro Jesus. É outro marido. Mas como assim, irmão Cristiano? Não é Jesus que está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, mas é outro marido. Você já vai entender isso aí melhor. Se é que você já não entende, né? Então Paulo disse, Coríntios, eu preguei para vocês Jesus, a visão de Jesus correta. Eu preguei para vocês a revelação, a manifestação do verdadeiro marido da igreja. Só que vocês estão ouvindo outro Jesus. Né? Vocês estão aceitando um outro espírito. Aí entra aquilo que nós falamos no estudo passado. Né? Então o espírito é o vento, né? O sopro, são ventos de doutrina. Né? Então vocês estão recebendo aí uma outra doutrina, um outro evangelho. Vocês já haviam recebido o evangelho da graça ou parte dele, né? Como eu disse, Paulo provavelmente não havia dado todo o evangelho ainda. Não tinha passado toda a visão, mas certamente uma boa parte do evangelho já havia passado, por isso que ele está cobrando eles aqui, inclusive, né? Vocês receberam de mim a revelação do verdadeiro marido, mas vocês estão ouvindo agora alguém pregar outro Jesus, vocês estão recebendo outro espírito, outro evangelho, e vocês toleram isso muito bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que eles, no caso os coríntios, não deveriam receber isso de boa mente. Eles não deveriam tolerar esse tipo de coisa. Se alguém chegasse lá pregando outro Jesus, outro marido, né, levando um outro espírito, por assim dizer, com outro evangelho, eles deveriam rechaçar. Mas vocês veem, amados, que as pessoas não rechaçavam. Elas toleravam, é isso que Paulo está falando aqui. Assim como os Gálatas, veja que isso não é coisa só dos coríntios, não. Os Gálatas também estavam tolerando o pessoal da circuncisão, os judaizantes. Os Gálatas também foram criados na graça. Nós já estudamos isso aqui muitas vezes, né? Eles foram chamados em graça, receberam revelação do Evangelho e estavam regredindo para a religião. Por quê? Mais uma vez, porque eles toleravam esse pessoal. O certo era o quê? O pessoal chegar com essa visão, opa, aqui não. Isso não era o certo? Olha, o apóstolo Paulo já nos revelou a palavra, já falou do Evangelho, já nos apresentou o verdadeiro marido da igreja. Nós não precisamos de outra palavra. E deveriam extirpar. Olha, aqui não aceitamos, vocês podem ir para outro lugar, aqui não. Só que não era isso que acontecia. Então eles recebiam essas pessoas judaizantes, né, que misturavam Jesus com religião, que eram gananciosos, como Paulo disse, né? Eram pessoas fraudulentas, desviadas da verdade, falsos mestres. E as pessoas toleravam, os coríntios toleravam. É isso que Paulo está falando aqui, né? Tremendo isso, né? Então, amado, muitas manifestações de Jesus, ou vamos colocar entre aspas, muitos Jesuses, no plural, né? São pregados aí mundo afora, né? Existem muitas bandeiras denominacionais, né, que se autodenominam cristãs, e praticamente cada uma delas tem um Jesus, ou seja, tem um marido diferente para a igreja, porque eles não entendem o evangelho da graça, né? Eles não têm a revelação, então cada um inventa um marido diferente para a igreja, né? Então o Paulo tinha essa preocupação com a igreja naquela época, e nós devemos ter também essa preocupação com os irmãos hoje. O nosso trabalho aqui basicamente é esse, é levar essa palavra para ver se o povo acorda e entende quem é o seu verdadeiro marido, né, espiritualmente falando. A igreja tem que entender isso, para caminhar, servir, ser submissa a esse único marido que a igreja tem. Só que, como eu disse, existem muitos Jesuses, né? Existem muitos maridos sendo pregados aí, né? E as pessoas vão tolerando, elas toleram porque as pessoas não dão nem fundamento bíblico, né? Muitas das vezes você vai numa igreja, o cara dá um estudo lá, vai fazer uma pregação. Às vezes o cara lê, quando lê 1, 2 versículos, só para dizer que leu, e ele começa a contar lorota, ladainha, e conta experiência daqui, coisa dali. Enfim, fala de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, fica contando história, né? E faz piada, e faz autoajuda. Isso tem muito, né? Nós vemos muito hoje em dia autoajuda, né? Então é autoajuda, isso e aquilo. Então as pessoas vivem
baseadas nisso. Elas não conhecem o Evangelho, não estão preocupadas com isso. As pessoas têm uma visão mais materialista, porque o sistema coloca isso na mente delas. Só que isso, essa visão materialista, essa visão religiosa, esse aprisionamento em cerimonialismos, tudo isso é um outro marido sendo pregado. As pessoas estão seguindo um marido falso, porque elas estão cegas do ponto de vista espiritual, né? Elas estão com um véu nos olhos. Vocês entendem? Então nós estamos aqui trazendo a palavra da graça para que a igreja conheça o único marido que ela tem. Veja só aqui o contexto do que Paulo falou, né? Nós lemos em 2 Coríntios 11:4. Vamos ler agora do 1 até o 5. Vamos ler um pedaço do contexto. Olha o que Paulo fala aí, ó. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Aqui tem um tom irônico do Paulo, tá? Paulo aqui está defendendo, né, o seu ministério, o seu trabalho ministerial para com os coríntios, né? Olha, coríntios, vocês estão recebendo aí outro Jesus, outro Espírito, mas deixa eu, na minha loucura aqui, defender o meu ponto. É isso que Paulo está falando. Portanto, suportem-me. 2. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, olha só, para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é quem? É Cristo. Ó, um só esposo, que é Cristo. Você vai entender que Paulo fala de um Cristo específico. Qualquer outro Jesus pregado fora desse Cristo que fala aqui, desse marido verdadeiro, é outro Jesus. Logo, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Que, como Paulo disse aos Gálatas, não é Evangelho, mas sim alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Né? Então Paulo disse, olha, o meu trabalho é apresentar vocês como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vamos ver que manifestação é essa. A gente já vai chegar lá, tá? 3. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, né? Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, isso aqui é um ponto fundamental. O Evangelho, ele nos leva a termos uma vida de simplicidade e pureza. Vocês podem notar que o sistema religioso, ele tornou a mensagem de Jesus absolutamente complexa. Porque o sistema religioso misturou o quê com Jesus, com o Cristo que é o nosso marido? Além de pregar Cristo, só que prega um Cristo diferente, um outro Jesus, como Paulo disse aqui no contexto, né? Além disso, eles misturam cerimonialismos, né, igreja de 4 paredes, né, ou seja, templos, placas denominacionais, cerimonialismo, eu já falei, né, campanhas, correntes, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e pagar o preço, e livre-arbítrio, sabe, aceitar Jesus, né, ou seja, eles colocam na mão do homem o poder de se salvar, como se o homem tivesse esse poder de se salvar, e como se a salvação não tivesse já sido consumada. Então eles põem tudo na mão do homem, a escolha do homem, o poder e o critério são dos homens, no caso, né? Então isso vocês veem que é um evangelho absolutamente complexo, que não é evangelho na verdade, porque o evangelho ele é simples, né? É uma vida simples que nós levamos na direção do Espírito. É uma simplicidade e uma pureza que nós devemos a Cristo. Ou seja, não tem que envolver a nossa vida com cerimônias, com coisas complexas, com raciocínios teológicos que sequer têm fundamento bíblico, ou quando tem é um fundamento falso, né? Então, isso aqui é muito importante. Paulo falou, olha, eu temo pela vida de vocês, porque assim como a Eva, né, foi enganada, eu temo que vocês sejam também, que vocês se apartem da simplicidade. Vocês veem, Paulo passou para eles o Evangelho, ou pelo menos parte do Evangelho, uma parte talvez significativa. E Paulo falou, olha, eu já passei para vocês a visão do marido verdadeiro, que é Cristo. E ele falava de uma manifestação bem específica desse marido, né? Então, eu já passei para vocês, mas eu temo que vocês se corrompam, que a mente de vocês venha se envolver e deixar a simplicidade. Gente, o sistema religioso deixou, aliás, eles nunca estiveram, na verdade, na simplicidade do Evangelho.
tudo é muito complexo, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil e as pessoas vivem aí nesse desespero, né, religioso. 4 e 5. Pois, se vem alguém, aí mais uma vez no 4, né? Se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Aqui nessa versão, nós estamos lendo a Nova Almeida atualizada. Tanto nessa versão quanto na Nova Versão Internacional, aparece superapóstolos, assim, entre aspas, porque, na verdade, o texto de Paulo contém um teor irônico, né? Então, naturalmente, quando ele fala superapóstolos, e aqui aparece entre aspas, naturalmente é uma ironia, dizendo o seguinte, olha, muitos vão aí bater no peito, porque isso acontecia, irmão. As pessoas iam lá, não, porque nós entendemos. E muitos que eram judeus, inclusive, batiam no peito com essa visão, né? Não, porque nós somos judeus. Nós vimos Jesus de Nazaré, caminhamos com ele, e a lei foi dada para nós, sabe? E Deus nos escolheu como povo dele. Então vocês têm que dar ouvidos a nós. Entende? Nós é que somos os verdadeiros mensageiros. Aí Paulo coloca superapóstolos, né? De uma maneira irônica. Então Paulo fala, olha, eu não sou inferior, vocês estão ouvindo esse pessoal aí, mas eu não sou inferior a nenhum desses superapóstolos aí. O Paulo está defendendo, amado, a visão dele aqui. Preocupado que a igreja se envolvesse, porque já estava, né, como nós vemos aqui no contexto, a igreja já estava se envolvendo com outro Jesus, outro marido. Paulo falou assim, ó, eu apresentei vocês a um único marido, Cristo. E como eu disse, uma manifestação bem específica que a gente já vai constatar daqui a pouco. Só que vocês estão ouvindo outro Jesus. Amados, vamos lá. A chamada igreja atual, as denominações, elas não vivem um Jesus diferente? Mas como assim, irmão Cristiano? Eles falam Jesus de Nazaré. Pois é, amado. Só que o marido da igreja não é Jesus de Nazaré. Esse aqui é o ponto. Aí é que está o ponto. O marido da igreja não é Jesus de Nazaré. Observem só. 1 Coríntios, vamos ler o capítulo 1, versículos 22 e 23, e o capítulo 2, versículo 2. Vamos ler tudo junto, no mesmo slide, tá? Vamos ver que Jesus, Paulo apresentava às igrejas, e claro, havia apresentado aos coríntios. Olha só. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Percebeu, você que está comigo ao vivo, você que está pela gravação, percebeu quem é o verdadeiro marido e único marido da igreja? É Cristo crucificado. Ou seja, é a manifestação de Jesus da cruz em diante. Claro, Cristo crucificado e, consequentemente, ressuscitado. Né? Porque Cristo ressuscitado é uma consequência, foi, né, uma consequência da sua crucificação. Então, quando Paulo fala Cristo crucificado, ele está falando dos resultados da cruz e, claro, está falando de Jesus ressuscitado também. Né? Então, nós pregamos o Cristo crucificado. Percebeu, então, quem era o marido que Paulo apresentou à igreja? Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 2:2. Pois decidi nada saber entre vós, nada além disso, né? A não ser Jesus Cristo, mais uma vez, e este crucificado. Vocês estão vendo, você que ainda não sabia disso, de repente você está chegando na graça agora, você percebeu quem é o marido da igreja? É Cristo crucificado e, consequentemente, repito, ressuscitado, porque ressurreição, claro, foi uma consequência da crucificação e da morte do Senhor. Então, quando Paulo fala, ó, eu apresentei para vocês Jesus crucificado, ou seja, eu falei da cruz, eu falei do que ele fez na cruz, eu não falei para vocês de Jesus histórico. Eu não venho aqui falar da história de Jesus de Nazaré, porque, amado, Jesus de Nazaré não é o marido da igreja. O marido da igreja é Cristo crucificado e ressuscitado. É o mesmo, né? A mesma manifestação. Quando fala Cristo crucificado, está falando dele ressuscitado. Ou seja, é Cristo da cruz em diante.
Eu não vim falar com vocês, a minha tese com vocês, coríntios, é além da historicidade de Jesus. É além das histórias que vocês ouviram dele. Ainda que nós respeitemos, ainda que nós amemos a manifestação do Senhor como homem, claro, é evidente. Só que nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo crucificado. A igreja tem que colocar os olhos no Cristo crucificado. Só que, amados, até hoje, 2022, as igrejas, chamadas igrejas, né? Elas têm os olhos dela ainda no Jesus histórico. Olha, amado, recentemente nós recebemos aliás, a gente recebe quase sempre, né? Mas, assim, coincidentemente nós íamos falar desse assunto hoje e recentemente recebemos um comentário no YouTube de uma pessoa falando assim: você não percebe que Jesus é o mesmo? Que história é essa de Jesus ressuscitado, crucificado? Jesus é Jesus. Vocês percebem que as pessoas, de maneira geral, não têm essa noção de separar as manifestações de Jesus? Principalmente as pessoas que estão chegando na graça agora, elas não têm essa perspicácia, esse entendimento. Por isso elas misturam as manifestações e elas vivem, então, com os olhos em um outro marido. Como Paulo falou aqui no contexto, um outro Jesus. Olha, vocês estão, Coríntios, recebendo um outro Jesus. Apresentei vocês, virgem pura, a um único marido. Aí nós vimos aqui a resposta. Que marido, irmão cristiano? Cristo. Mas que manifestação? Acabamos de ler. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E Paulo falou: nada me propus a saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vocês percebem a ênfase que Paulo dá nisso? Certamente porque estavam pregando outro Jesus. Muito provavelmente Jesus de Nazaré. Vocês percebem? Quando Paulo fala outro Jesus, muito provavelmente Jesus de Nazaré. Ou seja, aqueles judaizantes iam lá para falar de Jesus de Nazaré. Assim as igrejas, no caso Coríntios, até os próprios Gálatas, né, ficavam com essa visão. Jesus cumpriu a lei, Jesus guardava sábado, Jesus circuncidou-se, foi circuncidado, né, no 8º dia, Jesus cumpriu, Jesus era judeu, etc. Então havia todo essa mistura de evangelho com Jesus antes da cruz. Repito, as chamadas igrejas hoje estão na mesma situação. Porque elas seguem ainda Jesus de Nazaré. Veja, eles não têm esse cuidado de reter o que é bom. Aquilo que eu sempre digo. Cristiano França, vamos descartar Jesus de Nazaré? Gente, claro que não. Mas você tem que ter inteligência espiritual para saber reter o que é bom. Porque muita coisa que Jesus ensinou, por exemplo, dizia respeito aos judeus e tinha relação com aquele tempo, na lei, antes da cruz. Jesus, gente, estava debaixo da lei. As pessoas têm essa mania de dizer que Jesus já era nova aliança, né? Por isso que eles chamam, inclusive, quando acaba o livro de Malaquias e começa o livro de Mateus, o livro histórico, né? Eles têm essa mania de chamar de Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Ainda é velho. Jesus estava debaixo da lei. Então, muita coisa que ele ensinou tinha a ver com as obras da lei, né? E dizia respeito àquele tempo que ele estava vivendo ali. Agora, é claro que há muitas coisas que ele ensinou que transcendem, ou seja, que nós podemos reter, né? Jesus ensinou, claro, muitas coisas que nós podemos reter, muitas coisas que ultrapassam o tempo, né? Mas você só consegue reter se você conhecer o Evangelho da graça, o Cristo crucificado. Aí você pode voltar na história do Nazareno, aí você vai aprender a reter. Isso aqui serve, isso aqui está em linha com a graça, já isso aqui não. Só que as igrejas, de maneira geral, elas não têm esse pensamento. Então elas ficam sempre servindo a um marido falso, ou seja, um marido ou uma manifestação desse marido que não é genuína para a igreja. O marido apresentado para a igreja pelo apóstolo Paulo é Cristo. Cristo crucificado. Ficou muito claro, não é? Não ficou? Mas, infelizmente, não é claro para a grande maioria dos irmãos, né? Então, meus amados, vejam bem. Não é por acaso que o apóstolo Paulo rotulou, um dos rótulos que ele deu para o evangelho que ele pregava é de palavra da cruz. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Por que Paulo chamou de palavra da cruz? Porque era e é, e sempre será, o evangelho que evidencia a cruz.
Um evangelho que coloca a cruz em evidência, percebe? Que apresenta o verdadeiro marido, Cristo crucificado e, consequentemente, ressuscitado. Né? Só que as pessoas não têm essa noção. Então misturam tudo, religião, Jesus de Nazaré, etc., porque elas não percebem que elas têm que viver a palavra da cruz. Elas não têm que estar envolvidas com obras da lei, com coisas que Jesus de Nazaré ensinou, que eram correspondentes àquela época apenas à lei. As pessoas não têm que viver nisso, elas têm que viver em graça. Viver o Cristo crucificado, sabe? Reconhecer as consequências maravilhosas que Jesus conquistou por nós na cruz. Sabe? Reconhecer isso, amado, é maravilhoso. Porque você louva a Deus por tudo que Ele fez. Sabe, uma das maneiras de nós louvarmos a Deus plenamente é reconhecer o que Ele fez por nós. É não ficar tentando pagar o nosso preço como a religião ensina. Pelo contrário, é reconhecer que o que Ele fez foi suficiente. Tudo que nós já temos hoje, vida eterna, somos abençoados com todas as bênçãos, mais que vencedores, filhos dEle, antes mesmo do mundo ser mundo, escolhidos em amor, como diz a palavra, tudo isso é por meio do que Ele fez. Então a palavra do Evangelho é a palavra da cruz. Voltou antes da cruz, não é Evangelho. É outro Jesus. É outro marido. 1 Coríntios 1,18. Certamente, olha só, a palavra da cruz, olha como Paulo rotulava o Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Palavra da cruz. Amado, vamos lá. O Evangelho é a palavra da cruz, certo? Se alguém começa a pregar, então, um Jesus que é diferente de Cristo crucificado, não é a palavra da cruz. Vocês estão percebendo? Então, quando alguém começa a entrar com religiosidade, misturar Jesus com religião, falar de Jesus de Nazaré, etc., etc., essa pessoa está antes da cruz. Então ela não está na palavra da cruz. Nós defendemos aqui em graça a palavra da cruz. Nós aqui falamos da cruz. Vocês percebem? Para que a igreja viva servindo e seguindo e caminhando com o verdadeiro marido. Marido este o qual fomos apresentados. Vocês percebem? Observem só. Vamos ler alguns clássicos, tá? Isso é para quem está novo na graça, evidentemente. Tem muitos irmãos chegando e muitos com essas dúvidas. Irmão Cristiano, como assim? Como eu acabei de falar, né? O abençoado escreveu, poxa, mas você está falando aí, mas você não percebe que é um Jesus só? Que negócio é esse de Jesus ressuscitado? As pessoas têm isso, né? E quem está chegando agora na graça fica às vezes meio confuso. Mas é importante você entender isso. Veja, vou repetir, não é descartar a história de Jesus. Não é isso. É você não viver essa história de Jesus ao pé da letra. É você entender que foi necessário o que Jesus de Nazaré fez. Foi necessário ele se manifestar no meio dos judeus, até porque era uma promessa, como Paulo disse, né? Então, havia uma promessa, claro que o Messias nasceria dentre os judeus. Então foi necessário ele nascer dentre os judeus para ele cumprir a lei, né? Até para ele cumprir no lugar do povo de Deus, porque ninguém conseguia ou conseguiria jamais cumprir a lei plenamente para se salvar. Então Jesus fez isso e por fim culminou na sua morte, sendo ele o Cordeiro de Deus. Percebe? É importante você entender isso. Foi importante, foi necessário, só que você não tem que olhar para trás antes da cruz. Você tem que pertencer ao marido da cruz em diante. Como Paulo falou, eu apresentei vocês como igreja, como esposa, a um único marido, Cristo. Que Cristo? Você leu comigo agora há pouco. Cristo crucificado. Vamos ler Romanos 7, do 1 ao 4, então. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Como eu disse, agora a gente vai ler alguns clássicos aí da graça, né? Vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Isso segundo a lei, tá, gente? Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera.
Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. É aquela história que nós sabemos, né? Jesus morreu, Jesus de Nazaré, e nós morremos com ele. Vocês percebem o ponto? Por isso que Paulo fala, vocês morreram para a lei através da morte de Jesus. Percebe? Mais uma vez, Jesus de Nazaré morreu e ele matou todo o velho homem de todos os filhos de Deus. Então o nosso velho homem morreu com ele lá. Tá? É bom que fique claro isso. E se morremos então com Jesus na cruz, claro, consequentemente morremos para a lei. Agora veja, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. Viu o que eu falei agora há pouco? Olha, Coríntios, eu prego para vocês Cristo e este crucificado. Ou seja, é Jesus da cruz em diante. É Cristo crucificado, que é sinônimo de Cristo ressuscitado. Tá? Então nós temos que pertencer àquele que ressuscitou. Percebe? Então, há dois maridos aqui. Você tem que pertencer ao que ressuscitou, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Perceberam? Você que está chegando agora na graça, percebeu esse ponto? A igreja, olha só, vou falar com calma para você entender bem. A igreja tem que pertencer àquele que ressuscitou. Pegou? Eu, no caso Paulo, né, apresentei para vocês, Coríntios, apresentei vocês como esposa virgem pura ao único marido que é Cristo, e este crucificado. Ou seja, temos que pertencer então ao outro marido que é o ressuscitado. Porque se nós falamos do que ele fez na cruz, e consequentemente após a cruz ele ressuscitou, então vamos falar dessa manifestação. Entende? Vamos deixar a manifestação do Nazareno para trás. Ou se entrarmos lá na sua história, lermos alguma coisa, vamos reter o que é bom. Mas vamos nos ater à cruz. O nosso marido é Jesus Cristo ressuscitado. É a manifestação eterna de Jesus. Vocês percebem isso? Então nós temos que pertencer ao outro, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Está vendo, amado? A única forma de dar fruto verdadeiro para Deus é você pertencer ao Cristo que ressuscitou. Esse Cristo, essa manifestação, só é revelada pelo Evangelho da Graça. Não tem outra palavra que revela isso. Amado, olha só, vamos lá. Eu, irmão Cristiano, passei pelo menos 20 anos, né, se eu contasse. Eu sempre digo 20 anos porque eu conto desde que eu era criança de colo, né? Mas se eu for contar, assim, sei lá, desde a minha infância, vamos dizer que com uns 10 anos assim, eu comecei a me envolver, né? Então, eu vou dizer que 10 anos eu passei envolvido. Eu passei 20 anos na religião, contando desde criancinha de colo, mas vamos dizer, 10 anos, um pouco mais de 10 anos eu estive envolvido. Amado, olha, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, inclusive fui levado, como os irmãos sabem, até a ser professor com 15 anos, de 15 para 16 anos. Eu fui separado para ser professor de escola bíblica, né? E eu dava lições para uma classe enorme lá, tinha essa responsabilidade toda, mesmo com pouca idade, porque eu sempre fui assim, muito estudioso, muito detalhista nessas coisas, né? Só que, amado, você vê, eu ouvia a mensagem sempre, porque eu estava sempre na chamada igreja, né? Eu não faltava culto, não perdia nada, eu era super rigoroso, né? Eu era aquele religioso ali bem rigorosão, bem presente em tudo, não faltava nada, estava sempre ali encabeçando as coisas. Então eu estava ali, presente, né? Olha, ouvindo pregações quase todo dia, estudando que nem um louco, né? Para poder dar as lições, e eu queria estar por dentro, queria ler, aprender tudo. Eu nunca ouvi falar dessa coisa de Cristo crucificado. Eu nunca ouvi falar, você acabou de ler, que nós temos que pertencer ao ressuscitado. Fala a verdade, você que veio da religião, onde você escutou isso? Qual líder religioso, por mais inteligente, eloquente, sabe, perspicaz que ele seja, fala mansa, ou sei lá, por mais características boas que um líder ao qual você esteve submetido tinha, pensa aí, quando que ele te ensinou sobre Cristo crucificado, essa diferença?
Quando que ele te falou que você, como igreja, não tem que olhar Jesus de Nazaré, mas Jesus crucificado e ressuscitado e pertencer ao ressuscitado? Você nunca ouviu isso no sistema. Porque só o Evangelho da Graça revela isto para nós. O nosso marido é Cristo ressuscitado. E nós pregamos Cristo da cruz em diante. Porque temos que viver o que o nosso verdadeiro marido nos ensina. Porque veja bem, amados, o Evangelho da Graça, ele não era do apóstolo Paulo, tá? O Paulo fala o meu Evangelho, ele usa essa expressão. Não, porque o meu Evangelho. Ele fala assim, não é questão de soberba, nada. É porque era o Evangelho que ele defendia, né? Ele foi separado por Deus para esse Evangelho. Então ele falava o meu Evangelho nesse sentido, né? Mas, na verdade, o Evangelho da Graça é de Jesus ressuscitado. Veja, por mais que nós encontremos na história de Jesus de Nazaré algumas filigranas da graça, como eu disse, né, algumas coisas que você consegue ler ali em Jesus de Nazaré, você consegue perceber ali a graça e tudo mais, mas Jesus não falou da graça. Ele chegou até a dizer, olha, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, né? Ele falou para os discípulos dele. É claro que Jesus tinha consciência do Evangelho da Graça, obviamente, mas não era tempo dele para falar disso. Ele não veio para isso. Então ele separou um apóstolo, o apóstolo Paulo, para isso. Nós temos um estudo, amado, muito interessante, que fala sobre a manifestação do ministério de Paulo. Eu não lembro o tema agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí. O fato de Jesus de Nazaré ter falado e profetizado o ministério de Paulo. Você sabia disso? Jesus de Nazaré profetizou sobre o ministério de Paulo. Isso é tremendo. Porque Jesus sabia, obviamente, da graça, mas ele não veio para falar da revelação da graça. Ele soltou filigranas, falou uma coisinha aqui, outra ali, mas ele veio para cumprir a lei. Percebe? Essa incumbência, então, de trazer a revelação da graça, ele deu ao apóstolo Paulo. Entende? Por isso que a nossa visão tem que estar em Cristo crucificado / ressuscitado. Ele ressuscitou. A partir daquele momento, uma nova manifestação de Jesus. Jesus, na nova aliança, se manifestou. Então, ele morreu e ressuscitou. Esse Jesus, esta manifestação de Jesus, revelou ao apóstolo Paulo o Evangelho da Graça. Então, por isso que eu disse, a graça, o Evangelho não é de Paulo, é de Jesus ressuscitado. Então, quando você hoje estuda o Evangelho da Graça, você está estudando o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Que ele separou Paulo para trazer, né, a revelação, pela misericórdia de Deus. Essa revelação chegou até nós, compilada nessas epístolas do apóstolo Paulo, e nós estamos, pela misericórdia de Deus, a cada dia buscando aprender mais e mais, divulgar mais e mais dessa visão. Entende? Então, o verdadeiro marido da igreja só é revelado pelo Evangelho da Graça, que é o Evangelho desse marido. Repito, o Evangelho da Graça é de Jesus ressuscitado. Ele já ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo. Entende? Por isso Paulo defendia e rotulava, né, o Evangelho que ele pregava de maneira maravilhosa. Né? A palavra da cruz, é o poder de Deus, o Evangelho da graça. Por que Paulo fazia questão? Ele podia falar só o Evangelho. Mas aí já havia o Evangelho da circuncisão, né? A notícia para os judeus sobre o Messias. Então Paulo chamou o Evangelho que Jesus ressuscitado revelou para ele chamou de Evangelho da graça. Porque, mais uma vez, evidencia a graça. Palavra da cruz, porque evidencia o que foi feito na cruz. Os resultados da cruz e da ressurreição de Jesus. Evangelho da graça. Por que esse rótulo? Porque evidencia a graça. Atos 20, 24. Mais um clássico aí da graça, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim, aqui Paulo falando, né? Para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Percebeu o rótulo que Paulo dá? Ele podia falar só o seguinte, para testemunhar o Evangelho, ponto. Não, ele falou Evangelho da graça, é específico, o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que eu defendo. É o Evangelho do verdadeiro marido da igreja, o Cristo ressuscitado. É um Evangelho, amados irmãos, que só vem até nós por revelação. É uma coisa que eu digo sempre aqui. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, eu digo
que o evangelho da graça, o conhecimento desse evangelho é um milagre. Entende? Ninguém estuda e alcança o evangelho da graça. Não existe isso. Você pode estudar depois. Por exemplo, é o meu caso, né? Quando houve na minha vida, né, há mais de 20 anos atrás, esse estalo inicial da graça, eu comecei a perceber que o que eu ouvia no sistema não era bem a verdade e tudo mais. Aí sim, obviamente, a gente vai estudando. Eu fui estudando, pesquisando, escrevendo daqui, lendo dali, enfim. Então é claro que o estudo faz parte. Só que não existe você receber a revelação só por meio do estudo. Eu não creio nisso. Porque Paulo fala de uma coisa interessante. O Paulo fala de espírito de sabedoria e de revelação. É tremendo isso, né? O Paulo diz, inclusive, que chegava a orar, né, pelas igrejas para que o Senhor liberasse para elas aí o espírito de sabedoria e de revelação. Então, a revelação é um milagre. É Deus que faz no tempo dele, quando ele quer. Entende? Nós somos instrumentos. Não somos nós que revelamos. Eu não revelo nada, tá, gente? Mas eu sou um instrumento. Estou aqui dando um estudo. E através dessa ministração que o Espírito Santo vai revelar ou não para quem ele quiser. Né? Entende? Então, a gente só recebe essa palavra por revelação. Porque há um espírito de sabedoria e de revelação. É o que eu sempre digo, é a maior bênção que nós podemos receber neste mundo material. Claro, sem falar da salvação eterna que nós já temos, já nascemos com ela, tal. E todas as bênçãos espirituais nós já temos, né? Então, eu não estou falando disso. Eu estou falando, nessa vida diária, de todas as bênçãos que podem se manifestar, e todas são bem-vindas, né? Todas as bênçãos que se manifestam, nós louvamos a Deus por elas, mas a maior de todas é o conhecimento do Evangelho da Graça. É a maior bênção que uma pessoa pode receber na sua vida. O descanso, a revelação, a paz interior, sabe, o fim dos medos das coisas espirituais, tudo isso é precioso demais. Sem falar que a graça te prepara para você ser um bom servo do Senhor, um filho/servo, de modo que você venha também receber o seu galardão na eternidade. Você vê quanta coisa boa o Evangelho da Graça manifesta em nós. Então, é a maior bênção que uma pessoa pode ter na sua vida, manifestada nessa vida terrena, é conhecer a palavra da graça. Tá? E essa palavra só vem por revelação. Tá? Então, por isso que Paulo orava para as igrejas. Olha, eu oro para que Deus dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação. Porque é só com revelação que se entende esse Evangelho. Gálatas 1, versículos do 6 ao 12. 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. É mais um clássico, né? Essa passagem é um clássico da graça também. Para seguirem outro evangelho. Observem bem isso, especialmente você que está chegando agora na graça. 7. Que na realidade não é o evangelho. Isso aqui é muito interessante, amados. O Paulo deixa claro, olha, vocês estão ouvindo outro evangelho, mas na verdade não é evangelho isso aí. Porque, amado, aquilo que eu sempre digo, não existe evangelho fora da graça. Só há um evangelho, e esse é o evangelho da graça. Nós temos um estudo que fala isso, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Um estudo que fala sobre o único evangelho que existe, que é o evangelho da graça. Tá? Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Pegou aí? É perturbação, gente. Religião é perturbação. Misturar Jesus com elementos religiosos, com templos de pedra, com cerimônias, isso é perturbação. Querendo perverter o Evangelho de Cristo. É pura perversão. 8. Mas, olha só o que Paulo fala, isso aqui é tremendo. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos. Olha só, gente, vamos lá. Um anjo do céu, pelo amor de Deus. Olha onde Paulo vai. É claro que isso aqui é uma hipérbole, né? Paulo tá fazendo um exagero proposital. Evidentemente, é claro que a gente sabe que nenhum anjo viria pregar. Mas ele está falando isso aqui para dar uma ênfase ao que ele está dizendo. Olha, gente, ainda que se vier um anjo brilhante, lindo, se manifestar aqui com as suas asas, sei lá com o quê, se ele pegar aqui e começar a falar de outro evangelho que não é a graça, olha só o que Paulo fala,
que seja amaldiçoado. Observe, um anjo do céu. Se viesse um anjo do céu. Ou seja, qualquer pessoa que vier pregando outro evangelho é maldito. O ponto de Paulo é esse. Porque se até um anjo vier e pregar outro evangelho é amaldiçoado, então qualquer pessoa que vier com essa palavra, com uma palavra fora da graça, é amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amaldiçoem qualquer evangelho, entre aspas, que apresentam para você que não seja evangelho da graça, ou que misture a graça com elementos falsos, né? Que dizem que são da graça. Tem muitos aí, né? Que dizem que pregam a graça e misturam a graça com vários elementos, com heresias, com coisas que são antibíblicas, ou que não têm respaldo bíblico. O que mais eu vejo aí, tenho visto na verdade, né, é uma graça aí misturando teses totalmente fora da Bíblia, raciocínios humanos. Tudo isso é amaldiçoado. É amaldiçoado. Nós temos que caminhar no caminho que o nosso verdadeiro marido nos proporcionou, o Evangelho da Graça. 11 e 12. Aliás, 10, né, amor? 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Vocês percebem isso, amados? Nós, filhos de Deus, não temos que estar preocupados em agradar a homens, pelo amor de Deus. Tá? Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus e viver a verdade de Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Amado, eu prefiro 1000 vezes ser servo de Cristo do que agradar homens. Não quero nada com homens. Ah, Cristiano, mas... não quero. Mas a convenção, não quero saber. Ah, mas aquele irmão, não quero saber. Não quero saber de agradar homens. O servo de Cristo tem que agradar o seu marido, que é Cristo crucificado e ressuscitado. 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Pegou aí o ponto? Foi Jesus ressuscitado que revelou a Paulo, gente. O Paulo não recebeu de Pedro, porque Pedro, né, teve um ministério antes de Paulo junto com Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago, João e os outros demais discípulos, né? Paulo não recebeu de nenhum deles. Muito menos de Gamaliel, né, que Paulo aprendeu a lei aos pés de Gamaliel. Não, muito menos de Gamaliel. Nenhum homem revelou nada para o apóstolo Paulo. Vocês estão percebendo? Eu quero que vocês saibam isso. O evangelho que eu anuncio, que é o evangelho da graça, como nós lemos agora há pouco, né, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Olha só. Percebeu? Eu não sentei num banco de uma faculdade de teologia para aprender. É o que Paulo está falando. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aí eu pergunto, qual manifestação de Jesus esteve com Paulo e revelou a palavra? Jesus ressuscitado. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, não andou com ele, provavelmente nem o viu. Ou se viu, viu de relance talvez, mas não deve ter visto. Não andou, não conheceu, nada. Talvez tenha ouvido falar, né? Que Jesus foi famoso na região ali. Mas ponto. A revelação foi dada por Jesus Cristo, só que a manifestação de Cristo, crucificado, ressuscitado. Ou seja, o outro. Entende? Você que tem dúvida, né? Você, irmão, que comentou recentemente, você diz outro Jesus, como assim Jesus é um só? Você percebe? Claro que Jesus é um só, essencialmente. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro que essencialmente Jesus é um só. Mas Jesus se manifestou, primeiro como homem judeu, nazareno, cumpridor da lei, e depois ele morreu. Esse homem morreu e ressuscitou. Então Paulo chama essa manifestação de Jesus ressuscitado de outro. No caso, outro o quê, irmão Cristiano? Outro marido. Não se esqueçam que no início do capítulo 7, nós lemos agora há pouco, o Paulo usa o casamento como metáfora.
E ele disse, olha, nós temos que pertencer ao outro marido. Quem é o outro? Ora, aquele que ressuscitou. Você acabou de ler comigo muito claro. Entende? Então é esse marido que temos que pertencer. Esse marido ressuscitado revelou para o apóstolo Paulo o evangelho da graça. E fora dele, não há outro. Tá? Durante a igreja primitiva, naquele período, ainda havia o ministério da circuncisão. O chamado evangelho da circuncisão. Tá? Nós vemos Paulo falar dele no capítulo 2 da carta aos Gálatas. Entende? Para você entender isso, assista ao estudo que eu vou deixar aí, tá? Sobre o único evangelho. Vou deixar esse estudo aí na descrição. Só que agora, amado, só há um. É o evangelho da graça. O evangelho da manifestação eterna de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo ressuscitado, que agora é Deus sobre todos. Entende? Jesus é Deus sobre todos. É o único marido da igreja. Amado, você que hoje conhece a graça, nunca mais se permita pertencer a qualquer outro marido. Entende? Qualquer outra palavra que não seja da graça. Não se permita viver isso, nunca mais. Você que está chegando agora na graça, amado, abrace essa palavra com toda a força. Porque é o único evangelho. É o único evangelho que te faz caminhar com seu verdadeiro marido, que é Jesus Cristo ressuscitado. E eu encerro com Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 32. Paulo também falando aqui. Agora, eu os entrego a Deus e, olha só que está sublinhado aí, a palavra da sua graça. Você vê que Paulo tinha sempre esse cuidado de rotular a palavra que ele pregava como palavra da graça. Eu entrego vocês a Deus e a palavra da graça, que pode edificá-los. Somente a graça pode nos edificar, irmão, não tem outro caminho. E dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Amados, nós somos hoje do evangelho da graça de Deus. Nós estamos e estaremos para sempre nas mãos de Deus, nesse evangelho maravilhoso, pertencendo ao outro, como nós lemos em Romanos 7,4. Que outro? Outro marido, o verdadeiro marido da igreja, que é Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, a palavra da graça é o poder de Deus. Então eu louvo a Deus por isso. Nós pertencemos a um único e eterno marido. E somente o evangelho da graça pode nos revelar isso. Então louvemos sempre a Deus por essa palavra e cresçamos cada vez mais neste conhecimento. Sabe, é claro que quem já está em graça há bastante tempo, não precisa nem desse tipo de conselho. Você já ama a graça e sempre está crescendo e buscando crescer. Mas esse meu chamado é para você que está novo na graça. E graças a Deus muitos irmãos estão se achegando. Então você que está novo, aproveite, cresça, estude, evolua nesse conhecimento, porque é o único evangelho, o evangelho da graça de Deus.